meus queridos e iluminados, vocês não sabem o imenso prazer que eu tenho em estar aqui. Meu nome é Madalena Alves, sou pedagoga, terapeuta holística e Reiki Master. E eu sou aquela terapeuta com inúmeros ou diversas ferramentas terapêuticas, porque ao longo do meu caminhar como terapeuta, a gente vai estudando, e a gente vai descobrindo muitos recursos terapêuticos, todos eles para ajudar na transformação, no autoconhecimento, na saúde do ser humano. E essa saúde, eu estou me referindo à saúde física, à saúde mental, à saúde emocional. Mas, claro, sempre tem aquela. Nossa, estou toda desarrumadinha aqui, né, gente? Acho que é por conta do microfone. Mas sempre tem aquela terapia que nos chama mais atenção. É como se fosse um carro-chefe. E o meu carro-chefe é o Reiki. O Reiki que transformou a minha vida e que eu tenho certeza que transformou e transforma a vida de muitos que são reikianos. E é por isso que eu estou nesse canal do YouTube, do Instituto Cure-se, para trazer a vocês todo o conhecimento que eu adquiri, toda a experiência que eu adquiri junto ao Reiki. E a primeira delas que eu quero trazer a vocês é sobre os símbolos do Reiki. E sabe por que eu quero fazer isso nesse canal? A primeira playlist que eu vou, digamos assim, a primeira olha só como eu tô. A primeira playlist que eu quero trazer a vocês sobre o Reiki é falando sobre os símbolos. E os símbolos Reiki que são ensinados em algum deles já no nível 1, porque o Reiki ele tem os seus níveis, né, de aprendizado. Tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3, o nível 3A ou 3B, depende do seu mestre, e tem o mestrado. E já no nível 1, alguns mestres já passam, já canalizam um dos símbolos. Outros mestres já canalizam a maioria dos símbolos, os 3 símbolos, já no nível 2. Mas, enfim, ao longo desse meu tempo, que eu venho estudando, que eu venho aí junto ao Reiki, eu conheci muitos, claro, reikianos, eu participei de congressos, eu participo de simpósios, eu assisto podcasts, eu realmente me aprofundei muito na questão do Reiki. Fora os atendimentos, claro, com resultados pontuais, com resultados maravilhosos e, inclusive, no meu autotratamento, no meu autocuidado, na minha autocura. Eu percebi uma coisa me chamou muito a atenção. Uma delas é que muitos colegas reikianos abandonaram as práticas, abandonaram o Reiki. E isso me incomodou um pouco, porque eu penso comigo, não é possível uma ferramenta tão maravilhosa dessa e as pessoas abandonarem. Porque uma vez que você, isso a meu ver, fez um curso de Reiki, que você teve esse chamado, não é? Como eu tive esse chamado. Embora eu fiz assim inúmeras, radiestesia, barras de axis, cromoterapia, aromaterapia e por aí vai, eu tive esse chamado muito forte do Reiki. E ele que ficou comigo, como um carro-chefe, como eu já falei. E eu me incomodei muito e quis buscar os porquês, né? Porque se é um chamado, se eu tenho esse poder, vamos dizer assim, né? De ter a oportunidade de ser canalizada para ajudar a si próprio e ao outro, por que abandonar?
Muitos deles me disseram o seguinte, ou a grande maioria me disseram o seguinte: olha, Madá, eu acho o reiki muito chato, eu acho o reiki muito engessado e eu acho o reiki muito cansativo. E aquilo realmente ficou na minha cabeça e eu falei assim: nossa, eu também já pensei assim, né? Logo no início. Mas eu fui com esse incômodo, eu fui procurando, fui estudando, fui investindo e eu vi que não é nada daquilo, inclusive que eu estudei outrora, né? Há 8 anos, ou até mais, acredito que eu seja reikiana, que eu estudo sobre o reiki há aproximadamente 8 anos, 9 anos, e não é nada disso, não é engessado. Por que que estão pensando assim? E fui me aprofundando ainda mais nessas questões, né? Por que abandonaram, por que pensam assim? E é claro, né? Através de estudos e pesquisas e pelas minhas próprias vivências, eu descobri algo que foi assim. É, o reiki hoje, em cada nível, ele é passado os seus conteúdos, as suas canalizações, às vezes em um dia, no máximo 2. E não dá. O reiki é de uma riqueza imensa. São técnicas e mais técnicas pontuais, né? E não dá, esse conteúdo todo não se dá em um dia só. Não dá. E é claro que foi passado ali o básico do básico. E por isso muitos reikianos terminaram abandonando. Mas esse é um pensamento meu e eu gostaria muito que vocês que estão aqui me acompanhando colocassem aí nos comentários para mim se é isso mesmo. Isso vai me ajudar muito a enriquecer, inclusive, esse canal, porque o meu intuito verdadeiro, verdadeiro mesmo, é transmitir a vocês um pouco dos meus conhecimentos, porque afinal de contas a minha primeira formação é como pedagoga, a minha primeira formação é como professora e durante 30 anos, porque hoje eu sou aposentada, durante 30 anos eu exerci o magistério, ensinei, eu transformei mentes, né? E eu quero estar aqui agora também fazendo isso, trazendo a vocês alguns conteúdos, trazendo a vocês é, algumas formações, vamos dizer assim, para quebrar tudo isso, para que você retorne ao reiki. E eu espero de fato que faça sentido a todos vocês, que faça sentido mesmo. Hoje o Reiki, ele é uma terapia integrativa, ele é uma terapia, desculpa gente, o Reiki é uma terapia é, que está aí no SUS, que está aí na maioria dos hospitais, porque foi estudado e comprovado a eficácia no tratamento, na manutenção da saúde, como uma técnica integrativa. O Ministério da Saúde aprovou o Reiki como uma terapia integrativa e complementar. E depois do advento da pandemia, e depois de tanta coisa que nós passamos, claro, muitas pessoas precisam dessa atenção. Porque, afinal de contas, nós não somos só um corpo físico. Nós somos um corpo energético. Nós somos um corpo mental. Nós somos um corpo emocional. E também foi comprovado que a maioria das doenças físicas, elas têm suas raízes nos corpos energéticos, emocionais e mentais. E o reiki está aí para manutenção, para prevenção da saúde energética, da saúde emocional.
da saúde mental. E se a saúde energética, mental, emocional estiver em pleno equilíbrio, claro que o seu corpo físico também estará. E o Reiki é uma ferramenta espetacular. Então eu espero realmente contribuir com conhecimento, porque, como eu disse, a minha primeira formação é de pedagoga, então está aqui, ó, no sangue, está aqui no propósito de vida, né? Compartilhar conhecimentos. E neste canal é isso que eu vou fazer: compartilhar conhecimento. E a única coisa que eu vou pedir a vocês realmente é que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. Eu vou trazer uma série de vídeos a todos vocês. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que cada vez que eu publicar um vídeo, vocês serem notificados. É isso que eu peço a vocês. E esse primeiro vídeo dessa minha playlist vai ser realmente sobre os símbolos do Reiki. Porque os símbolos do Reiki são chaves de abertura. É como se tivéssemos uma porta e a gente precisa de uma chave para adentrar e ter um poder maior ainda nos resultados dos tratamentos, e eu vou trazer a vocês, justamente porque na maioria, sem generalizar, é claro, eu honro todos os mestres Reiki, mas sem generalizar, não há tempo. Em um dia, 2 dias, 3 dias que seja, não há tempo de falar tudo sobre o Reiki. E eu quero dizer a vocês que nem se for um tempo assim, sempre há o que estudar, sempre há o que ver, tudo em nome da saúde dos nossos, eu chamo de corpos quaternários, o corpo físico, mental, emocional e mental, né? Então, eu espero realmente poder contribuir com vocês e que vocês contribuam comigo simplesmente se inscrevendo e compartilhando. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, que eu quero fazer em todos os meus vídeos, é iniciar com isso aqui, olha. Esse livrinho aqui são os poemas recomendados por Mikao Usui, nosso mestre Reiki, né? Nosso percursor. Então, esse aqui é do Imperador Meiji, no qual é de Johnny DeCarli, esse aqui em específico, né? Johnny DeCarli. Esses trazem uma série de poemas que foi recomendado pelo mestre Mikao Usui. E eu quero iniciar já com ele. O mestre Mikao Usui foi um grande admirador desse imperador, que é Imperador Meiji. E ele recomenda que a cada tratamento, que nas nossas reuniões, nas nossas práticas, uma das coisas, que vocês sabem que tem outras, é que a gente leia um dos poemas e reflita sobre. Tudo bem? Então, olha, tá aqui para vocês verem. Opa, tá na sombra aqui, né? Então, eu vou abrir aqui aleatoriamente nesse meu primeiro vídeo dessa série, dessa playlist, que eu vou falar sobre os símbolos do Reiki, vou falar sobre todos eles. Eu vou abrir aqui. Ai, traz aqui, olha, o poema 43, Pensamento Ocasional, que fala assim: há tanto que fazer e tanto para pensar, mas o que realmente se pode fazer é limitado. Nossa, e é limitado mesmo, porque por mais que a gente possa pensar,
por mais que a gente possa trazer, ainda é pouco. E no Reiki não é diferente. Como eu disse a vocês, né? É tanto conteúdo, tantas técnicas. Gente, quem aí conhece todas as técnicas ou as principais técnicas de tratamento do Reiki? Escreve para mim, por favor. Conhecem todas as técnicas? Porque eu vou trazer todas para vocês. Todas as técnicas. Então, realmente, olha, tanto o que fazer. Temos mesmo. Muita coisa para nós vermos. E tanto para pensar. Pensar. Mas o que realmente se pode fazer é limitado, né? Temos muita coisa a fazer, gente. Muita coisa. No Reiki, na vida, na nossa saúde, não é? Muito providencial. Acharam, gente? Providencial? Então é isso. Os poemas recomendados por Mikao Usui, do Imperador Meiji. Então, vamos lá, está aberto. Gente, nessa primeira playlist, eu vou falar então sobre os símbolos do Reiki. Eu fiz aqui uma colinha, né, para me poder me orientar, porque eu tenho até, porque eu geralmente saio andando, há tanta coisa para falar e ainda é limitado, como trouxe aqui para nós esse poema, né? Então, eu fiz aqui para não me perder e eu ser bem pontual com vocês e direto ao assunto. Então, a primeira coisa que é essa playlist de apresentação, e eu já vou trazer aqui já sobre os símbolos do Reiki, a origem dos símbolos. Vocês sabem a origem dos símbolos do Reiki? Todos sabem? Sabem, né? Vocês estudaram e sabem. Bom, os símbolos do Reiki têm sua origem no sistema de cura desenvolvido por Mikao Usui. Mikao Usui foi um monge japonês, como todos já sabem, né? Que no início do século XX descobriu a técnica do Reiki após passar uma intensa experiência espiritual. Após um longo retiro espiritual no Monte Kurama, gente, eu tenho loucura para conhecer, né? O Zui teve uma visão. Ele teve uma visão e durante esse período de meditação profunda, porque ele subiu a esse monte e ficou ali um bom tempo em meditação profunda. Gente, me desculpem, mas de vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho aqui de carro, barulhinho de cachorro latindo, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Bom, então, durante esse período de meditação profunda, ele recebeu os símbolos que se tornariam a base do Reiki. Ele recebeu a base para o Reiki Usui, no qual eu sou e muitos aqui acredito que também. O Usui não só criou a técnica através dessa meditação, através dessa iluminação que ele teve, né? Mas também ele estruturou esse símbolo, que mais tarde passariam para os seus alunos. E é linda a história, gente. Eu não vou me ater muito a isso, mas a história é linda. Vocês são reikianos, vocês sabem, né? Os símbolos não foram algo que o Zui simplesmente desenhou. Eles foram recebidos como uma forma de conexão direta com a energia universal. Lindo, né, gente? Cada símbolo tem uma história própria. Fato. E está ligada a uma energia que facilita a cura, que traz proteção, harmonização e até mesmo o envio de Reiki à distância. Então, vocês já sabem, né, que nós estamos falando dos símbolos Chokurei, do símbolo Seireki, do símbolo Honsaji Shonei, Daikomyo. São os 4 principais símbolos. E eu vou trazê-los aqui para vocês um a um.
E de que forma eu vou trazê-los um a um? Primeiro, num próximo vídeo, eu vou falar a vocês sobre os mitos. Falar sobre os mitos que existem sobre esses símbolos. E são muitos, gente, são muitos. Eu ouvi inúmeros, eu li inúmeros, né, mitos. Não pode de jeito nenhum deixar assim como eu tenho aqui, né? Opa, olha aqui, não pode de jeito nenhum ter o símbolo aqui exposto, não pode de jeito nenhum ter na internet, ter num brinco, é muita coisa envolvendo os símbolos. Mas são mitos, mas ali a gente pensa, né? Cada um tem o seu propósito, cada um tem sua maneira de enxergar e de ver as coisas, o que importa é aquilo que lhe faz sentido. Eu, por exemplo, não vejo problema nenhum em ter o meu símbolo aqui do meu lado, né? Mas nós vamos falar sobre os mitos, vou falar sobre cada um dos símbolos, mas não só, porque eles têm uma riqueza de utilidade, gente, uma riqueza. Por exemplo, o símbolo Chokurei, ele não serve só para potencializar as energias num copo d'água, numa planta. Tem muitas técnicas em que eu uso, em que esse símbolo vai trazer grandes benefícios. O Seriki, Honsa Jeshonei, que existem pessoas que pensam que é só para enviar energia à distância, tratamento à distância. Então, nós vamos falar profundamente de cada símbolo neste canal. E eu espero realmente que vocês estejam comigo, que vocês ativem o sininho, que vocês se inscrevam, porque eu vou trazer a vocês, eu prometo, uma verdadeira riqueza. E eu vou indo com vocês, até que vocês realmente sintam-se seguros. Até que vocês fiquem ou entendam que o reiki, ele é leve, ele é descomplicado, ele é transformador. Não é só o nosso cliente, o nosso paciente deitar e eu fazer ali as 14 posições, pronto, e acabou em qualquer situação. Não, não. Tem uma riqueza, tem protocolos maravilhosos. E eu fui enriquecida com tudo isso e eu quero enriquecer todos vocês. Para que quem é reikiano tenha muito mais conhecimento ainda. Quem abandonou, vamos dizer assim, quem deixou de praticá-lo, volte a praticar. Porque, gente, fala sério. Já pensou você ter uma imensa dor de cabeça, uma enxaqueca terrível? O que vocês preferem? Encher o seu corpo, envenenar, vamos dizer assim, o seu corpo com remédios, remédios e remédios? Ou você ir ali na raiz do problema e utilizar um dos símbolos para melhorar essa sua dor de cabeça? Porque a dor de cabeça é um sintoma de que algo não está bem. Olha o barulhinho, um sintoma de que algo não está bem, né? Então não adianta eu só pegar ali um comprimidozinho, não vou falar aqui nomes, e tomar, passou, pronto. Eu tenho que descobrir a raiz desse problema. Eu tenho que descobrir a raiz desse problema e aí aplicar o tratamento correto, né? Correto. E com o uso, inclusive, potencializando com o uso dos símbolos. Então, meus amados, meus iluminados, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse primeiro vídeo dessa playlist, dessa série, chamem como quiser. E mais uma vez pedindo a vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho, porque saibam
que eu vou trazer muita riqueza aqui para vocês. Muito. Inclusive, vocês podem até colocar nos comentários aí sugestões. Hoje eu estou, essa playlist eu vou falar sobre os símbolos de Reiki, depois eu vou falar sobre protocolos de tratamento, sobre as doenças, sobre realmente como tratar, não daquela forma engessada, mas com tratamentos pontuais. E vocês não vão acreditar na grande transformação que vocês vão ter. E é isso que eu quero aqui: ajudar, orientar, ensinar a todos os reikianos e reikianas a retomarem essa prática ou a fortalecer aquilo que vocês já têm. Gratidão, eu espero vocês no próximo vídeo. Namastê.